Oi, gente! Agora nós vamos falar do passo a passo, como você vai realizar o seu procedimento. Antes de você iniciar o design, você precisa entender o que a sua cliente está buscando, o que está incomodando ela nas sobrancelhas dela e o que ela espera do seu serviço. Explica para ela como você vai realizar esse procedimento e que você vai fazer todas as medições respeitando as medidas que o rosto dela pede, e isso sem interferir na estrutura natural das sobrancelhas dela, tá? E após você conversar, explicar tudo isso, como é realizado o procedimento, peço para que ela preencha uma fichinha de anamnese. Isso é de extrema importância. Nessa ficha você vai identificar se ela pode ou não fazer o design com rena, caso a cliente queira realizar um design com rena, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês: antes de realizar qualquer procedimento, sempre tirem fotos. Essas fotos servem para vocês se precaverem caso a cliente fale que vocês afinaram a sobrancelha delas, e também vão servir para vocês fazerem aquele material que eu comentei com vocês, para vocês divulgarem o trabalho de vocês nas suas redes sociais. Então sempre tira foto do antes e do depois de cada procedimento. E a sua sala, ela deve estar sempre limpa e arrumada. Você, como profissional, deve estar de touca, luva, máscara e avental. São os EPIs que nós comentamos nas aulas anteriores. E você precisa usar, são equipamentos de segurança. A sua maca, ela deve estar sempre forrada com lençóis limpos e também descartáveis. Sempre deixem o material que vocês vão utilizar no procedimento organizado e pronto para o atendimento, tá, gente? Não deixa para organizar na hora que a sua cliente chega. Quando ela chegar, você vai colocar depois a touquinha nela, vai limpar a sobrancelha dela, higienizar, faça a asepsia das suas mãos, das mãos da sua cliente também. Por que fazer a asepsia da mão da sua cliente? Porque é natural, quando você acabar de fazer o design e entregar o espelho para ela, ela vai levar a mão na sobrancelha. Nossa, que linda! E lembra que você retirou os fios, os pelinhos, e com isso você acabou quebrando uma barreira de proteção da pele? Então, para que ela não contamine aquele lugar, eu te dou esse conselho: faça a asepsia da mão da cliente também. E aí você vai iniciar o design, mostra para ela, mostra para sua cliente, para que ela aprove antes de você começar a retirar os fios que estão ali fora do caixotinho e do design. Só retira o que está fora, tá? E uma outra dica: quando você finalizar o design, limpe a marcação com sabonete esfoliante. Gente, com movimentos leves para não machucar a sua cliente. Eu te garanto que a sua cliente vai gostar desse mimo, e caso ela resolva fazer uma aplicação de rena, esse procedimento vai ter uma duração muito maior, porque a pele dela vai estar sequinha e limpa para receber esse pigmento. E sempre mostre o design para a sua cliente antes de você fazer a aplicação de rena, tá? Para que ela aprove e veja como ficou. Finalizando o procedimento, mostre para ela, entregue o espelho para ela, pergunte se ela gostou, e se sim, se ela disser que gostou, que está satisfeita, peça para que ela, por gentileza, possa te indicar para outras amigas. Assim, isso vai fazer com que você aumente o seu número de clientes. E uma outra dica: quando eu comecei, eu não tinha meu espaço, eu atendia na minha casa e na casa das minhas clientes. Então, se você for atender e for começar assim também, procure deixá-las totalmente confortáveis. Você pode realizar o procedimento tanto com elas deitadas no sofá ou sentada na cadeira, mas coloca uma almofada aqui atrás, tá? Para não machucar elas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e agora nós vamos para a nossa próxima aula, e é hora de colocar em prática tudo que vocês acabaram de ver, e eu quero ver você no próximo vídeo e na próxima aula. Oi, gente! Estão preparadas? Chegamos na nossa primeira aula
prática. Aqui vocês irão aprender sobre alinhamento e medição. Vão entender onde estão os pontos principais de um design e onde vocês não podem errar. E vocês precisam entender que cada cliente é única e cada formato de rosto vai pedir um design que harmoniza melhor com diferentes tipos de sobrancelha. Vocês vão perceber que vocês vão usar a mesma técnica de medição para todas as clientes, mas nenhuma vai ficar igual a outra, pois o formato de um rosto não é igual ao outro, nenhum lado do corpo é igual ao outro. Então tem alguns cuidados que vocês precisam tomar ao realizar essas medições. Fica sempre atenta para você também não afinar a sobrancelha da sua cliente. Terminou as medições, avalia, dá uma analisada, olha, vê se está correto, altura, espessura. Isso é muito importante, tá, gente? Usa também o bom senso. E explica também para sua cliente que as sobrancelhas são irmãs gêmeas, mas elas não são idênticas, pois um lado do nosso corpo não é igual ao outro e um lado geralmente dos fios, até o caimento deles são diferentes. Um nasce mais o fiozinho para cima, o outro com caimento para o lado. Mostra para ela tudo que tem de diferente na sobrancelha dela antes de você iniciar o design. E existem também alguns formatos de rosto que pedem uma atenção, tipo um rosto redondo. Para você deixar ele mais harmonioso, se a sobrancelha da sua cliente ela for redondinha, aqui em cima arredondada, sabe? Dá uma leve arqueadinha, tenta dar uma leve arqueada no design, isso vai fazer com que o rosto dela fique mais leve, a sua cliente vai gostar e vai agradecer também. E repara, gente, tem uma outra dica que vai ajudar vocês. Repara se a cliente de vocês tem um olho muito próximo, se for muito próximo aqui o nariz fininho e a sobrancelha for fechada, isso dá um aspecto de brava. Então o que você faz? Procura deixar 2 centímetros aqui de distância uma da outra, tá? Então sempre presta bastante atenção nisso, são detalhes que você precisa ficar atenta. Você vai aprender as medições, você vai aprender a técnica aqui comigo, mas você precisa também usar o bom senso e ver se aquele design, se ele está assim, deixando o rosto da sua cliente harmonioso, se tá bonito, como vai ficar. Então dá uma analisada, dá uma olhada, mostra para ela, vê se ela gostou também. Aí sim você começa a realizar o design. Bom, agora que vocês já sabem como vocês vão realizar, então nós vamos para a aula prática. Agora nós vamos começar a fazer as medidas. Vamos lá? Vamos começar as medições? Oi pessoal, sejam bem-vindos nessa aula de hoje e hoje nós vamos fazer uma aula prática no papel. Carla, por que uma aula prática no papel? A intenção dessa aula é fazer com que vocês memorizem os pontos principais de um design. E eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês irão fazer isso. Lembrando que vocês têm todo esse material lá no módulo de bônus. É só vocês imprimirem esse material e praticarem muito, muito mesmo, porque é a prática que vai fazer com que vocês se sintam seguras para começar a trabalhar, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como vocês irão realizar esse exercício, tá? Essa aula prática. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é para vocês realizarem imaginando como se vocês já estivessem com a cliente de vocês. Isso vai facilitar vocês de realizarem esse exercício e vai facilitar e te dar segurança para realizarem o procedimento depois na cliente de vocês. Então, quando eu estou com a minha cliente, a primeira coisa que eu faço a limpeza da pele dela, aqui onde eu irei realizar o design. Isso vocês irão ver o passo a passo na nossa aula prática em modelo real, tá? Todo o passo a passo do procedimento vocês irão aprender na nossa próxima aula. Hoje vocês irão aprender a memorizar os pontos principais de um design. Bom, eu estou com a minha cliente, eu venho do lado direito da minha cliente na maca, e aí eu vou começar a identificar onde a sobrancelha da minha cliente inicia. Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. Onde a sobrancelha da sua cliente começa, você precisa identificar. Como? Você vai pegar o lápis dermográfico, aqui nós iremos utilizar o lápis normal, tá? O lápis preto. Mas na cliente será um lápis dermográfico que vocês encontram nas papelarias. Você vai pegar o lápis dermográfico, apoiar na abinha do nariz da sua cliente, tá vendo que ele tá cortando, tá bem no centro da aba do nariz?
reto. No rosto da sua cliente, você vai descer o lápis. Aqui, como é uma superfície plana, se a gente for descer, vai ficar tudo tremido, não vai ficar um design bonito. Então, nós iremos utilizar uma régua para fazer esse exercício. Na nossa cliente, seria somente o lápis dermográfico mesmo. Vocês vão pegar, colocar o lápis aqui, identificar onde vai iniciar a sobrancelha dela. Aí você coloca a régua, só para facilitar na hora de vocês fazerem o risco, tá? Para vocês fazerem as medições. Pronto. Nós identificamos onde a sobrancelha da nossa cliente começa. Aí eu venho aqui e coloco o número 1 só para ir memorizando. Já descobrimos onde de um lado começa, agora nós vamos repetir esse mesmo exercício do lado de cá. Então eu pego, coloco o lápis dermográfico de novo na abinha do nariz, vou identificar onde começa. Eu gosto de fazer essa medição sempre do lado da minha cliente, tá? Aí vocês vão ver onde vocês se identificam mais, onde você acha mais fácil. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Aí eu vou pegar e vou descer o lápis, igual eu fiz lá. Lembrando que esse exercício é de memorização. Vocês percebem que aqui tá faltando bastante pelinho nela, bastante fio? Olha só, foi retirado fios errado, que não deviam ser retirados. Então, nós vamos explicar para nossa cliente que é possível fazer a reconstrução da sobrancelha dela, sim. A gente vai mostrar o design, mas todo mês ela precisa passar com você para você realizar essa medição e retirar somente os fiozinhos que estão fora do design, sem interferir no formato natural da sobrancelha dela, tá? Bom, nós já identificamos o passo número 1, é onde a sobrancelha dela começa, inicia. Agora, nós vamos para o passo número 2, onde ela termina. Como que você vai identificar onde a sobrancelha da sua cliente termina? Tá vendo aqui o arco do cupido da boca dela? Você vai pegar aqui no arco do cupido, centralizar o lápis dermográfico, cortando, passando do lado externo da aba do nariz, do lado de fora. Você vem do lado de fora, corta o olho, corta o olho não, desculpa. Você vai passar pelo lado de fora, o canto externo do olho dela, o canto externo do nariz, e vai para colocar a régua para você realizar essa medição. Pronto. Agora, a gente vai colocar que esse é o número 2. Gente, eu acho interessante vocês colocarem número 1, número 2, para vocês irem memorizando os pontos, tá? Agora nós vamos repetir o mesmo processo, o mesmo procedimento do lado de cá. Sempre, agora nós não estamos identificando o final da sobrancelha, então lembrem-se, meio do cupido, canto externo do nariz, canto externo do olho. Já identificou? Coloca a reguinha e faz o desenho. Lembrando que na cliente vocês irão usar o lápis dermográfico, tá? Vocês vêm aqui e coloca número 2. Pronto, você já sabe que tem passo 1 e o 2. Bom, a gente já sabe onde inicia e onde termina. Agora nós precisamos identificar o ponto alto, onde vai ficar, onde a gente vai arquear a sobrancelha dela. Como nós vamos fazer isso? Você vai colocar o lápis dermográfico aqui no meio do arco do cupido, só que agora você não vai passar pelo canto externo do nariz. Você vai apoiar na abinha do nariz. Então, meio do cupido, meio da aba do nariz, e você vai cortar a íris do olho da sua cliente. Vai passar bem no meio. Carla, como que eu faço isso? Nesse momento, você pode pedir para sua cliente abrir o olho, tá? E olhar num ponto fixo, para cima. Com o tempo, não vai ser necessário. Vocês já vão começar a identificar só colocando o lápis onde você precisa passar mesmo, fazer a medida, a marcação. Esse é o ponto número 3. Nós já identificamos onde é o ponto alto da nossa cliente. O que acontece? Vocês precisam lembrar e saber que o corpo da sobrancelha, que seria essa parte, a primeira parte, ela é maior sempre do que a cauda. E a cauda, gente, tem um ponto que é muito importante vocês saberem. Ela nunca deve cair daqui do início, ela não pode ficar abaixo do início da sobrancelha da cliente. Por quê? Porque vai ficar aquele olhar triste, um olhar caído.
Então, vocês sempre precisam ficar atenta com isso, tá? E eu já explico pra vocês por quê. Agora, nós já identificamos o ponto 3 lá, daquele lado, do lado esquerdo na nossa cliente, e nós vamos vir pra cá, cortando, fazendo o mesmo procedimento. Vocês vão perceber que na foto, a medida ela não fica igual, idêntica, porque é uma superfície plana. E aqui nós temos uma foto, tá? Isso daqui, a intenção desse exercício é somente memorização dos pontos principais, para você não esquecer quando estiver realizando o procedimento. Quanto mais vocês praticarem esse exercício, mais segurança vocês irão sentir para atender a sua cliente. Meio do cupido de novo, com o lápis, meio cortando a abinha do nariz da sua cliente e cortando a íris do olho. Identificou? Faz o traço de novo, igual fez do outro lado. Aí você vem aqui e marca número 3. Bom, eu já sei que são 3 pontos que eu não posso deixar de marcar. Tem um segredinho que eu faço sempre, tá na apostila de vocês, e vocês podem conferir lá. Tem o ponto que eu sempre utilizo, que é o ponto número 4. Por que eu utilizo ele? Para eu deixar os dois lados com o início iguais, os dois irão ficar iguais, tá bom? Eu já mostro pra vocês. Então, a gente vai pegar, colocar o lápis dermográfico no cantinho da boca da nossa cliente, reto, e vamos fazer isso daqui, ó. Outro risco. Então, esse é o ponto número 4. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Cantinho da boca da nossa cliente. E subo com lápis reto. Mesma coisa. Então, eu venho aqui e já sei que eu tenho os 4 pontos que eu não posso esquecer de marcar, tá? Você fazendo essa marcação, gente, o design ele vai sair muito alinhado, desde que você preste muita atenção como você está fazendo nos dois lados. Fez a medição, olha, analisa, dá uma olhada para ver se está harmonioso para o rosto da sua cliente. Você já realizou os pontos, já sabe os pontos principais. Agora, o que nós vamos precisar? Você vai precisar de um paquímetro para você identificar a espessura da sobrancelha da sua cliente. E de onde nós vamos tirar essas medidas? Nós vamos pegar o arco do cupido da nossa cliente, nós vamos medir o arco do cupido e nós vamos transferir essa medida para a sobrancelha dela, tá? Carla, mas e se o arco do cupido tem cliente que tem um arco do cupido bem largo? Gente, vocês precisam usar também o bom senso. Você sabe o que é bonito e o que é feio. Então, vocês olham, analisam. Se ficou muito grossa, tá muito maior do que a sobrancelha da sua cliente, você pode corrigir, tá? Existem exceções, como em qualquer outra profissão. Então, você vai medir aqui o arco do cupido da sua cliente e vai vir pra cá, pra sobrancelha dela, e vai transferir essa medida. Vamos transferir aqui. Você não precisa transferir pra lá, é só no comecinho mesmo, tá? É só no início pra você saber onde ela vai começar. Você vai fazer 2 pontinhos assim, ó. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Você pode vir aqui e colocar aqui também, mas corre o risco de você colocar mais pra baixo ou mais pra cima, estando com o paquímetro. Então, eu pego a régua. Aqui no papel, eu faço com a régua. Na cliente, nós vamos utilizar a linha. E vocês vão entender depois como é que vocês vão fazer na nossa aula prática com a modelo. Vocês vão transferir. Na cliente vai ficar assim, ó, depois, quando vocês estiverem fazendo com a linha. Você vai transferir as mesmas medidas de um lado pro outro, tá? Pronto, fizemos. Agora a gente já sabe a espessura da sobrancelha da nossa cliente. Agora a gente precisa alinhar, terminar essa marcação, terminar o design. Como eu gosto de fazer? Carla, e o comprimento, tá correto? Bom, nós estamos acompanhando as medidas do rosto da nossa cliente. Mas eu gosto sempre de conferir o tamanho da boca da minha cliente. A boca, ela vai ficar, para ela ficar harmonioso, para a sobrancelha ficar harmoniosa com o rosto leve no rosto da nossa cliente, a sobrancelha ou ela vai ser do tamanho da boca da nossa cliente, ou ela vai ser maior. Se a cliente tiver uma boca muito grande e o rosto pequeno, e você for colocar aqui as medidas da sobrancelha, Carla, olha, a boca tá... Vou fazer um exemplo para vocês, uma demonstração. Vamos imaginar aqui, a boca dela é bem grande,
Olha o tamanho que ficaria. Se eu fosse respeitar o tamanho da boca dela, o que iria acontecer? Essa sobrancelha, o final dela ia ficar aqui embaixo, ia ficar com a cauda caída, abaixo do início. Ela iria ficar aqui. Então, aqui na cliente, mais ou menos. Então, o que acontece? Ela ia ficar com um olhar triste. Então, você vai seguir as medidas que o rosto dela pede, tá? Mas você pode conferir, sim, se a sobrancelha não tá muito menor do que a boca. Agora, na sua cliente, como que você vai fazer? Ligar um ponto no outro, deixando ele alinhado e reto. Você vai fazer com a linha. Aqui, nós vamos utilizar a régua, só para você ver. Nossa cliente será a linha. Então, você vem aqui, faz essa medida. Daqui, você pode vir com o próprio lápis e vai fazer assim. Ó. Mesma coisa do lado de baixo. Carla, eu me sinto mais segura fazendo com a régua. Pode fazer com a régua, gente. Vocês precisam fazer como vocês se sentem seguras. Olha só. Na cliente, vocês vão utilizar a linha. Isso vai dar muita segurança para vocês. Olha só. Tá vendo só como fica um design? Agora você vai repetir o mesmo procedimento do lado de cá. Bem retinho. Com a linha, vocês vão perceber que o design de vocês vai ficar muito retinho. Vai ficar lindo os traços. Mas aqui em cima, gente, no ponto alto, nunca deixa um vinco, sabe? Como se fosse assim, ó. Nunca deixa, tá? Vocês pegam e faz sempre meio arredondadinho, arredondando pra ficar harmonioso, pra ficar bonito. E desce até no final. Mesma coisa aqui. Você pode fazer sem ou com. Aqui nesse exercício eu peço para você fazer com a régua, porque na cliente você vai utilizar a linha para ele ficar assim. Vai te dar mais segurança para trabalhar. Ó, realizamos o design. Pronto, esse é o nosso primeiro design. É assim, esse exercício, lembrando vocês que é para memorização. As sobrancelhas aqui, pode ser que não fiquem iguais, não fiquem idênticas, porque é uma foto, é uma superfície plana, tá? Na cliente, você vai respeitar as medidas do rosto dela, você vai medir. Terminou de realizar o design, o que eu peço pra vocês? Peguem o paquímetro, agora confere lado a lado. Você vai pegar o paquímetro, vai medir o tamanho da sobrancelha de um lado, na sua cliente, e vai transferir pro outro lado. Depois que você fez isso, você vai conferir se o ponto alto, ao início, os dois estão exatamente na mesma medida. Então, você vai pegar do início da sobrancelha da sua cliente até o ponto alto e vai transferir para o outro lado para ver se está idêntico também, tá? Então, tudo que vocês forem fazendo, toda a medição, vai conferindo. Carla, e agora? Confere tudo que você pode conferir, sabe? Não faça nada com pressa. Vem aqui, mede com paquímetro, vai aqui perto do ponto alto, mede com paquímetro também, tá? É bem interessante. E se a sua cliente for a primeira vez que ela for fazer um design, ela tem bastante pelo, bastante, nunca fez o design. Tem um outro segredinho pra vocês. Vocês podem, Carla, até onde eu posso subir? Até onde eu posso tirar o fio dela pra não afinar a sobrancelha da minha cliente? Você vai pegar o paquímetro, não vai colocar aqui embaixo do olho dela, tá vendo? Aqui embaixo, não encosta, tá, gente, no olho, é só embaixo. E medir com, olha só, com a íris, você vai colocar o paquímetro aqui embaixo, você corta, né? Você vai colocar o paquímetro aqui embaixo e vai medir com o tamanho da íris do olho dela e vai transferir essa medida aqui pro ponto alto. Aí você vai fazer a marcaçãozinha lá com o lápis dermográfico, pra você saber que é exatamente até ali que você pode subir na sobrancelha dela, tá? Bom, gente, era isso que eu queria passar pra vocês, são essas as medidas. Você não pode esquecer esses pontos, você fazendo esses pontos não tem erro, tá? É só vocês analisarem se os dois lados estão com o mesmo caimento, com a mesma espessura. Então vai fazendo, vai realizando o design, vai mostrando para sua cliente. Aí depois que você finalizou o design,
Mostra para ela antes de você retirar os fios para ver se era exatamente isso que a sua cliente estava buscando. Vocês têm todo esse material aí, é só vocês imprimirem, está lá na pastinha de bônus, imprimam, quantos vocês acharem necessário, vocês precisam praticar muito para vocês adquirirem experiência e segurança, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula! Oi pessoal! Bom, agora nós chegamos na nossa aula prática de alinhamento e medição e eu deixei aqui para vocês materiais que são de extrema importância que vocês imprimam. São esses materiais que vão fazer com que você memorize os pontos principais de um design. Eu deixei para vocês um guia, um passo a passo de toda a medição de um design, desde o passo número 1, que é onde a sobrancelha inicia, até mesmo a espessura da sobrancelha. Você memorizando esse passo a passo vai fazer com que você se sinta mais segura para atender a sua cliente. Eu sempre bato na tecla que quanto mais você praticar, mais segurança, mais confiança você vai sentir para atender a sua cliente, mais próximo à perfeição você vai chegar. Mas para isso acontecer, você precisa praticar muito. Então deixei também fotos de clientes para vocês imaginarem como se vocês realmente estivessem atendendo uma cliente e você vai movimentando a sua foto como se você estivesse movimentando em volta da maca ou da cadeira onde você estiver atendendo a sua cliente. Esse exercício é tão importante quanto praticar. Por quê? Porque você vai se identificar com uma posição para você realizar esse procedimento. Isso vai fazer com que você se sinta mais segura também. Então, imprimam e pratiquem muito. Lembrem-se, vocês precisam memorizar e é praticando que vocês vão conseguir fazer isso. Não adianta assistir o curso 1 zilhão de vezes se vocês não praticarem. Eu insisto, imprimam e pratiquem muito, muito mesmo. Boa sorte. Um beijo. Garanto que quando você chegar na sua 20ª cliente, você não vai mais nem utilizar esse passo a passo. Esse aqui é um passo a passo, é um mapeamento, né, de como você vai realizar o design na sua cliente, de toda a medição, desde o ponto número 1 até o ponto número 4. Carla, onde inicia a sobrancelha, onde termina, enfim. Quando eu comecei, para eu me sentir mais segura, o que eu fazia? Eu estava atendendo a minha cliente, se eu estivesse atendendo ela na cadeira da casa dela ou na cadeira da minha casa, eu sempre procurava deixar ela mais confortável possível. E eu deixava esse desenho do lado, na mesa, porque eu ia acompanhando todas as medidas e isso me deixava mais segura porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo de forma correta. Agora, se a cliente estivesse deitada, eu colocava essa mesma foto aqui no peito da minha cliente, explicava para ela que era para eu me sentir mais segura e para entregar um trabalho para ela, o meu serviço, com toda a perfeição possível. Eu não queria errar aquele procedimento. E era justamente por isso que eu ia acompanhar essas medições. Como eu estava iniciando, eu sempre fui muito humilde e sempre falei para as minhas clientes, olha, eu estou começando e eu vou olhando aqui nas medidas para eu ter certeza que eu não vou errar e que eu vou te entregar o que você está buscando. Então seja sincera, seja humilde, explica para sua cliente que você está começando e que isso aqui só vai servir para te deixar mais segura. Eu tenho certeza que ela não vai se incomodar porque ela vai perceber que você está buscando entregar o melhor para ela. Aqui embaixo tem PDF, um igualzinho a esse para vocês imprimirem e para vocês usarem quando vocês forem atender as clientes de vocês. Eu espero que seja útil para vocês também, porque para mim foi muito útil e me ajudou e fez com que eu me sentisse mais segura em cada atendimento. Bom, um beijo e até a próxima aula.